Olá, bem-vindo ao Ponto de Encontro. O consumo de alimentos que não têm nenhuma origem animal está crescendo em todo o mundo. O veganismo vem ganhando cada vez mais adeptos e o mercado brasileiro. No programa de hoje, vamos esclarecer em que consiste a alimentação e o estilo de vida vegano. Para isso, eu recebo aqui no estúdio a doutora Mila Cunha, que é endocrinologista do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC Campinas, e a nutricionista doutora Ana Seregatti, que é especialista em alimentação vegetariana e vegana. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Ana, eu queria que primeiramente você explicasse qual é a diferença entre os vegetarianos e os veganos. No vegetarianismo, você tem exclusão do grupo das carnes. Então, carnes brancas, carne vermelha, carne de vaca, de porco, carne de frango e carne de peixe também. Porque tem um monte de gente que fala, eu sou vegetariano, mas eu como peixe. Então, não é, né? Então, esse é o vegetarianismo. No veganismo, a gente tem a exclusão, além do grupo das carnes, o grupo dos ovos e o grupo dos laticínios. O mel é um elemento do grupo dos açúcares que é excluído também porque ele vem de origem animal, tá? Então a gente está falando aqui só de alimentação vegana, porque existem outras coisas que excluem também, couro, lanceda, mas em termos alimentares é isso. Então nessa questão, como que é um cardápio típico de um vegano? O que tem num cardápio típico de um vegano? Tem tudo o que um onívoro, que é quem come carne, tem ou deveria ter, né? Menos as carnes, os ovos e os laticínios. Então, tem cereais, que devem ser preferencialmente integrais, tem o grupo das leguminosas, que são todos os feijões, grão de bico, lentilha, essas coisas, verduras e legumes, frutas, castanhas, basicamente isso que todo mundo deveria comer. A diferença é que o outro grupo vai acrescentar carne, vai acrescentar queijo, leite, iogurte, coalhada e ovo. Legal. Doutora Mila, olhando para esse cardápio, né, é possível dizer que os veganos, eles recebem proteínas, nutrientes suficientes nesse tipo de alimentação? Então, se eles tiverem uma orientação de uma boa nutricionista, sim. Eu acho que o principal que a gente tem que mostrar aqui nesse programa é que quando se faz essa opção de vida, né, ela tem que ser feita de um modo responsável. E o médico, ele tem que ter uma posição, não de ser contra ou a favor, ele tem que saber se a saúde do paciente está bem, né? Se o paciente tem boa saúde, se não tem nenhuma doença concomitante, se tem risco ou se não tem risco, e encaminhar, se ele já não estiver tendo uma boa orientação para fazer o quê? O uso de alimentos para substituição, né? Para ter o que, por exemplo, a vitamina B12, que eu acho que é o grande... a grande falta que vai fazer, né? Porque tem algum outro lugar que a gente encontra a vitamina B12, sem ser fonte animal? Só produtos de origem animal. Só produtos de origem animal, que é a vitamina B12, que vai ter o quê? Anemia, né? Uma anemia bem importante. Então, o resto, a proteína também, né? A fonte, o animal nos dá uma fonte de proteína importante, mas as leguminosas também conseguem nos dar, né? A gente tem todos os aminoácidos que a gente necessita, porque o corpo precisa de aminoácidos para fazer as suas proteínas. Então, tudo que a gente tem de aminoácidos no reino animal, a gente tem no reino vegetal de tão boa qualidade. Então, a questão das proteínas, você não pode sair comendo besteira, né? Mas assim, eu acho que a gente, quando você não tem o nutricionista junto, eu acho que dificilmente o paciente sozinho vai dar conta disso. Você não acha, Ana? Acho que eles podem cometer vários erros. Acho que assim, se eu recebo muito adolescente no consultório, eu verei vegano, ou eu verei vegetariano. Então, eles comem errado, eles comem besteira, né? Então, assim, eles fazem, sei lá, uso de salgadinho, né? Então, eles comem errado, eles comem produto industrializado, eles comem altamente processado e não estão se alimentando bem e vão ter deficiência nutricional. Então, a questão não é nem ser contra ou a favor, mas ele ter conhecimento, né? E ir ao nutricionista para fazer uso dos alimentos adequadamente. Eu acho que é isso que é o ponto muito importante dessa nossa conversa. Ela falou de adolescente que chega lá querendo ser vegano e comendo salgadinho e tudo, mas o adolescente, pegando o adolescente, se ele come carne ou se ele não come carne, se ele é vegetariano, vegano ou onívoro, ele não pode comer besteira. Como um adulto, como criança, então, de forma geral, a gente tem que evitar alimentos industrializados, seja dentro de uma dieta onívora, seja dentro de uma dieta vegetariana, porque aí a saúde fica muito mais garantida. Né? E evitar, né, eu acho que assim, evitar os modismos, né, eu acho que a questão, quando hoje a gente tá, eu estava até conversando
com a Ana antes. A gente está assim, pega-se algum alimento para virar ou vilão ou mocinho. O vilão da história. Então, o vilão da história agora é o glúten, não é? Ele virou o vilão da história. Ninguém mais pode ver o glúten e a tapioca é a salvação da pátria. Então, é tapioca de manhã, de tarde e de noite. Então, tem que se evitar muito isso. Ana, não tenho razão, eu não sou nutricionista, eu sou endocrinologista. Mas, assim, dificilmente um alimento dentro de todos os alimentos que existem, pra gente, ele vai ser a salvação da pátria ou o grande vilão de todos nós, né? Tem que se balancear tudo. Então, é lógico que quando a gente retira uma parte disso, seja o produto de origem animal, porque é o do desejo desse paciente, a gente tem, é lógico, que ter esse equilíbrio e colocar uma classe importante, né? E tomar esse cuidado para não fazer falta. Acho que é isso que é o mais importante. Dentro do que vocês estão conversando, doutora Mila, a questão realmente, é possível então se ter um benefício só com esse tipo de alimentação? Um benefício realmente não vai faltar proteínas, não vai faltar nutrientes, desde que você siga corretamente, né? Desde que você tenha uma boa orientação. Balança, né? E só quem consegue te dar essa boa orientação é o nutricionista. Sozinho, com revista, com blog. Porque você não sabe que tipo de informação tem lá. Né? Você vai correr riscos, eu acho. Então, falando com essa questão realmente da alimentação, o nosso repórter, o Vinícius Purgato, ele foi conhecer o casal Ana e Laércio, que há 6 anos eles são vegetarianos e recentemente eles estão aderindo ao veganismo, vejam só. Ana e Laércio, casados há 6 anos, já tinham como semelhança a paixão pela música. Ao longo da relação, outros hábitos se tornaram comuns, a proteção aos animais e também a opção pelo veganismo. Há cerca de 1 ano, o casal tirou do cardápio todos os alimentos de origem animal. Quando a gente se casou, a gente não tinha ligação com a proteção animal, nem com o veganismo. As coisas foram acontecendo, a gente foi buscando informações e acabou que nós dois nos tornamos juntos, primeiro vegetarianos, depois veganos, mas isso não foi o que uniu a gente. Para mim, o veganismo é uma questão de ética e compaixão e empatia pelos animais. Eu acredito que o humano e o animal estão aqui, assim, nós somos criaturas iguais. Só que a gente está acostumado a ver a carne pronto, o bife no prato e não pensar que aquilo veio de um animal. O sofrimento que ele teve para chegar ali. Apesar de notar a diferença no prato, o casal garante que não houve grandes dificuldades de adaptação. O maior desafio para eles é responder diariamente às várias perguntas de quem não conhece bem o veganismo. Tem pessoas que têm curiosidade, tem pessoas que debocham, tem pessoas que acham que a gente vai morrer desnutrido, né? Enfim, a gente recebe todo tipo de retorno, mas eu tento lidar com isso da forma mais natural possível. Doutora Ana, como o Laércio mesmo comentou na reportagem, existe um pouco de preconceito, né? Uma dificuldade, talvez, assim, de explicar realmente para o próximo o que é ser um vegano, né? A senhora que já está mais acostumada, né, a trabalhar com esse tipo de alimentação, com esse público, né? Quais são as dificuldades mesmo de se manter esse estilo de vida? Olha, a questão social que nele falou, né, muita piadinha, então, sempre as pessoas me perguntam qual é o ponto negativo do veganismo. Assim, tem alguma questão que não pode ser? Não tem. Em termos de saúde, a gente tem várias estatísticas aí mostrando benefícios em doenças crônicas, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, enfim. Mas a questão social é uma das maiores dificuldades que o vegetariano e o vegano têm, porque agora está crescendo muito a oferta, né, de produtos, restaurantes já com opção vegana, mas até pouco tempo você ia lá num simples quilo, arroz, feijão tem bacon, tem caldo de carne. Então, comer fora está cada vez mais fácil, mas ainda é uma questão. E grupos sociais. Então, se você é o único vegano num meio familiar ou no meio de amigos, isso às vezes causa um certo constrangimento. Às vezes é tudo muito bem acolhido, acho que depende das relações que se estabelecem aí. Então, essa é a maior questão.
Legal. Doutora Mila, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas muito se fala mesmo, né, nesse tipo de alimentação da carência aí da vitamina B12, né? Queria que você explicasse um pouquinho, né, o que é essa vitamina, né? Se de fato existe essa carência e se ela pode ser suprida de alguma outra forma, com algum outro tipo de vitamina alimentação. B12, ela, então, como a gente já falou, é uma vitamina encontrada só nas carnes, né, de origem, na origem animal, em alimentos de origem animal, e ela é a construção da célula vermelha, né, da hemoglobina. Então, ela é muito importante para não ter anemias, então, ela é extremamente importante para a saúde do ser humano. Pelo que eu sei, existem os cereais que já têm um enriquecimento, né? É só alimento enriquecido. Enriquecido. E mas hoje aqui no Brasil, apesar de não ter já ela, a gente consegue formular, né? Bastante. Então super fácil, você formula e o paciente faz uso até sublingual. Então, antigamente a gente só podia repor com intramuscular. Injeção, né? Uma injeção doída. Hoje em dia não, a gente formula com pílula sublingual, então tá mais acessível. Acredito que logo alguém vai fazer isso, como tem fora, né? Nos Estados Unidos, quando a gente viaja, pede sempre para alguém trazer, já está tudo certinho. Pronto. Então é uma reposição bem tranquila de se fazer, não é nada difícil e se consegue bons níveis sanguíneos sem problema algum. Então é uma preocupação, lógico, mas é uma preocupação que, se tomado cuidado, não tem nenhum problema. E tem alimentos enriquecidos, né? Então... Apesar de que, assim, a pessoa pode comer carnes, ovos e laticínios e ainda assim fazer a carência. Isso que eu estava conversando com a Ana, né? que eu venho percebido, não é... Lógico que a gente não pode falar isso populacionalmente, isso é uma observação que eu tenho visto e a Ana também... Mas dá para falar populacional porque é estudo recente. Tenho percebido que nos pacientes, assim, do dia a dia que eu venho... Também tenho percebido uma diminuição dos níveis de vitamina B12. Então, não sei, acho que pode ser um modo de vida, alimento muito industrializado. Então, deixou de ser uma coisa exclusiva. Deixou né? de ser uma coisa... São dados recentes mesmo, que mostram que cerca de 50% da população que come carne, ovos, comem as fontes, tem carência de vitamina B12. Então, a vitamina B12, ela deve ser cuidada por médicos e nutricionistas, seja em onívoros, pessoas que comem de tudo, em vegetarianos e em veganos. E a suplementação ela é bastante simples, mas ela não deve ser feita por conta. Porque quando você mexe na suplementação da vitamina B12, é muito provável, como está mexendo com célula sanguínea, você pode mexer no metabolismo do ferro. E mulheres, por exemplo, que menstruam, né, ou doadores de sangue, que já têm o metabolismo do ferro mais delicado, você pode até agravar. Então, a suplementação é feita sob prescrição nutricional ou médica, supervisionada dentro da necessidade individual de cada pessoa. Porque tem essa ideia, né, de que vai na farmácia e compra um monte de vitamina que acha que está... Então, isso é uma coisa também muito interessante da gente falar, né, que os alimentos, eles têm o poder de nos dar o que a gente precisa de vitaminas e todos os outros nutrientes que as pílulas não nos dão. Com certeza. Né? Então, assim, o caminho mais fácil da pílula não é o melhor. Então, nada como comer o alimento naturalmente, né? Então, principalmente para, às vezes, né, a gente está numa fase tão... que todo mundo quer tomar tanta pílula, quer tomar tanta coisa para ficar bonito, para ficar isso, ficar aquilo. Nada como comer bem. Então, nada como comer o alimento fresco, nada como ter uma alimentação balanceada, nada vai substituir isso do que tomar as vitamininhas, não é melhor. Essa questão também que o Laércio comentou na reportagem de falarem, você é desnutrido. Não existe, né, esse tipo de vegetação. É uma coisa mito. Que seria muito importante, quem já é vegano sabe disso, mas a pessoa que está, assim, tentada a fazer essa transição, né? Eu sempre recomendo que a pessoa vá fazer um check-up. Eu decidi virar vegano. Vai fazer um check-up, porque se já houver alguma carência nutricional, a pessoa está comendo carne, está comendo ovos, está comendo laticínio, faz o check-up, porque se tiver alguma coisa instalada, isso vai aparecer um dia na vida. E aí, se ela virar vegetariana antes e aparecer, ou quando aparecer, falar, tá vendo? Parou de comer carne,
adotou o vegetarianismo. Então, isso é uma coisa importante da pessoa fazer um check-up, como você faz. Todos nós fazemos check-ups, as mulheres muito mais, né? Porque a gente tem essa necessidade, pelo menos anual, de fazer isso. Mas fazer o check-up e a suplementação, quando indicada, no caso da vitamina B12, que é a única que fica sensível na dieta vegetariana e vegana, é a que deve ser feita sob supervisão. Legal, quero pedir licença para vocês então, porque existe um projeto independente criado em 2012 que chama Mapa Veg, que tem como objetivo manter um censo online de pessoas que são vegetarianas, veganas e simpatizantes aqui no Brasil. Como a gente pode ver aqui na tela, no site são 22.800 pessoas cadastradas e destas, 6.548 se titulam como veganas. Outro dado interessante que o censo apresenta são os estados que concentram, que mantêm maior parte desse público, né? Então, o estado de São Paulo, ele ocupa a primeira posição, tanto no ranking nacional como no ranking estadual, seguido pelo Rio de Janeiro e Porto Alegre. Já Campinas, ele ocupa a 8ª posição no ranking do estado. Outro dado interessante também é o crescimento anual desse mercado vegano, né, que você pode ver aqui, 40%. E de acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, são 239 produtos certificados como veganos que são vendidos aqui no mercado do nosso país, né? Então, sobre isso, doutora Ana, eu queria falar, porque eles garantem que é rigorosa aí a fiscalização. Mas existem produtos que estão sendo vendidos sem nenhuma origem animal, que na verdade tem. Então, como saber realmente que eu estou comprando um produto, consumindo um produto que é 100% sem nenhum tipo de vinculação com animal e tudo? Primeiro, é importante olhar o selo da SVB. Tá? A Sociedade Vegetariana Brasileira aparece lá SVB, é um selinho vegano, é um Vzinho bem estilizado, certificado pela SVB. Então, se foi certificado, aquele produto é vegano. Agora, seria bastante importante também, porque existem outros nutrientes que não valem muito a pena, mas isso não é essa matéria, é outra matéria. Mas é importante o consumidor ler o rótulo. Então, existem alguns componentes, por exemplo, se achar lá mel, é produto que é um ingrediente de origem animal. Se achar cera alba, é cera de abelha. Se achar, nos alimentos tem 2, mel, leite e ovos, isso é bem fácil, mas mel e o corante carmim de colchonilha, ou só carmim. Isto é de origem animal, é um corante vermelho que provém de uma besoura, ou né, um grupo de besouras que são maceradas e trituradas que dá a cor vermelha. Então, esse corante carmim de cochonilha ou corante carmim, ele está presente em alimentos e cosméticos. E na parte alimentar, a gente tem basicamente mel. Então, selo da SVB, carmim de cochonilha e mel. E, doutora Ana, eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Para quem já é vegano, né? Qual a orientação, então, né? A gente comentou um pouquinho no início, da pessoa buscar realmente um auxílio médico e tudo mais, mas a pessoa que já tem esse estilo de vida, já vem vivendo há um tempo com isso, né? É necessário também esse acompanhamento? Quais são as orientações? Tá, eu acho importante qualquer pessoa com qualquer estilo alimentar fazer um acompanhamento, fazer um check-up básico, tá? Se a pessoa ela é vegana, ela nunca passou por uma orientação, ela pode ir a um nutricionista que pode orientá-lo, pode buscar informações na internet, o problema ali é da onde vem essa informação, né? Mas uma orientação individual seria bem apropriado para saber se existe um equilíbrio na dieta, porque às vezes ouve isso, ouve aquilo, acha aquilo, alguém falou e tem tanta coisa, pessoas bem intencionadas não dando informações corretas. Então, vá buscar ajuda profissional, faça um exame de saúde para ver se a B12 está boa. Você quer ver nutrientes que a gente não falou aqui, que eu acho que vale a pena? O ferro que nós mencionamos, né? Mulheres menstruam, os homens, alguns são doadores, mulheres são doadoras de sangue, as gestantes. Então, a gente não tem problema com ferro na dieta vegetariana, porque vem de feijões, de folhas verdes escuras, de cereais integrais, de castanhas, então a gente pega ferro dali, junto com uma vitamina C para ajudar na absorção. E vitamina C não é essas pastilhinhas efervescentes, não. É comer goiaba, manga, mamão e tudo. Outro nutriente que a gente também não citou é o cálcio. Fala assim, eu sou vegano e aí eu vou ter osteoporose, meu osso vai quebrar, não vou poder fazer atividade física. De jeito algum.
existem vários alimentos no reino vegetal que são riquíssimos em cálcio. Por exemplo, as folhas verdes escuras, que inclusive a gente chama tecnicamente de biodisponibilidade. A disponibilidade que o organismo tem de incorporar este cálcio. Então, esta biodisponibilidade em folhas verdes escuras chega de 50% a 60%. O leite de vaca tem 30% de biodisponibilidade do cálcio. Tá? Então, folhas verdes escuras, dos feijões todos, o feijão branco é o que mais tem cálcio. O gergelim, que é um alimento que as pessoas não costumam comer muito, certo? A amêndoa, das castanhas todas. Então, tem todos esses alimentos que oferecem cálcio e mais bebidas vegetais enriquecidas. Então, você compra um leite de aveia, um leite de arroz enriquecido com cálcio e vai ter o mesmo teor de cálcio de um leite de vaca. E finalmente, falei 3, o ômega 3, que muita gente acha que vai pegar só do peixe, né? Mas teria que comer peixe todos os dias, e ninguém come peixe todos os dias, e os peixes específicos de ômega 3. Então, para ômega 3, chia e linhaça, todos os dias. Então, o vegano precisa, o vegetariano precisa, o onívoro precisa, e tomando cuidado, uma alimentação bem planejada, não há com que se preocupar. Legal, doutora Mila, nesse contexto realmente, né? Então, para quem quer ser adepto a essa vida, esse estilo de vida, essa alimentação vegana, né? Quais cuidados, né, você destacaria aí para esse pessoal? Porque muitas vezes, a gente já até comentou um pouquinho aqui, a pessoa pensa, não vou comer carne, mas abusa em outros pontos e acaba descompensando tudo, né? Então, qual a orientação realmente para essa pessoa que quer se adaptar a esse estilo de vida? Então, como a gente conversou anteriormente, né, ele tem que ser responsável por querer mudar e querer ser saudável, né? Ele precisa realmente consultar um médico, ver como é que está a sua saúde, ver se não tem nenhuma doença que ele não saiba, né? Diabetes, pressão alta, se o colesterol está bom. Então, ele precisa saber se tem alguma doença que cause algum risco grande e tratar essas doenças. Então, como a gente falou anteriormente, ele está buscando um estilo de vida saudável. E esse estilo de vida, ele tem que ser geral. Então, ele vai comer bem, ele vai praticar exercício físico, ele vai dormir bem, ele vai tomar bastante água. Então, tem várias coisas que são importantes para a gente ser saudável. A alimentação é importante, lógico que é, extremamente importante. Então, ele tem que ser responsável por aquilo. Então, na minha opinião, como médica, ele tem que procurar uma ajuda de uma nutricionista, sim. Eu acho que ele precisa procurar, sim, para ter noção de que ele está fazendo certo. Acho que não é encarar isso como uma moda, né? Como a gente comentou. Eu acho que é então, muito sério. Maior, ele precisa saber quais são os alimentos que ele precisa fazer uso para ter todo o aporte nutricional que ele precisa ter. Então, eu acho que esse é o grande recado. Ele é muito legal, acho que é muito interessante. Eu acho que quando a pessoa, né, não é o paciente, a gente fala em paciente, mas quando a pessoa ela está querendo, né, ser vegetariano ou ser vegano, ela está procurando ser saudável. Isso que eu acho que é muito interessante. Acho que é muito além de cortar alguma coisa da vida dele. Ele está procurando ser saudável. E ser saudável é muito, né, é muito amplo. Né? Então, acho que isso que é interessante. Então, a procura do médico, a procura do nutricionista, a procura de fazer exercício, né? Esse estilo de vida saudável é muito interessante. É isso que vai fazê-lo ser saudável para o resto da vida. Então, é a procura de, né? Eu falo que é envelhecer saudável, né? Ser saudável com 10, com 20, com 30, com 40, até os 90. Oba. Doutora Ana, você quer completar mais alguma coisa nessa questão? Não, acho que a gente falou bastante. Eu acho que é isso aí. Vamos ter um veganismo responsável, consciente e vivendo até os 90, como a Mila falou. 95 até, tá, né? Bom. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. E você pode rever esse e os demais programas da TV PUC se inscrevendo no nosso canal no YouTube e nos acompanhando pela rede social. Tenha um excelente final de semana. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais! A
PUC tem um espaço bem grande no meu coração e na minha vida. Meu nome é Quinita Ribeiro Sampaio e eu me formei na PUC Campinas em 1946. Na PUC, adquiri todas as ferramentas adequadas para poder vencer na vida. Meu nome é Oswaldo Antônio Urban, me formei na PUC em 1951. Eu sempre adorei estudar, por mim eu estaria estudando até hoje. Meu nome é João Carlos, eu me formei na PUC Campinas em 1963. Olhar para o meu diploma e ver quanto tempo já faz que eu passei lá é nostalgia mesmo, né? É pensar, puxa, quanto tempo já foi isso? Mas ao mesmo tempo fica aquela boa lembrança de alguns amigos que marcaram a tua vida. Como foi aquele primeiro momento? Há um tempo atrás eu fui na PUC e eu me surpreendi com o tanto de construção que tem lá e eu ficava tentando me situar aonde era o prédio que eu estudei. Então é uma alegria muito grande. Eu me chamo Roseli Bernardo, me formei na PUC Campinas na década de 70. A parte pessoal também valeu muito. E o contato com as pessoas, que isso não tem preço, não tem nem valor, né? É um valor inestimável. Ela me deu toda a vida profissional, toda a carga de profissional que eu sei, eu devo à PUC. Meu nome é Débora e eu me formei na PUC Campinas em 1982. Eu tenho momentos antes da PUC e depois da PUC, né? Eu acho que toda a minha carreira profissional, de dedicação, de sucesso, se deve ao período que eu estudei na universidade. Primeiro, pelo relacionamento que eu tive com os próprios acadêmicos, colegas, amigos, professores, e depois a oportunidade que eu tive através da instituição no mercado do trabalho. Eu sou do momento, né, que as empresas faziam fila para recrutar os profissionais de administração da PUC. Meu nome é Joaquim Carlos Dias, eu me formei na PUC Campinas em 1981. Eu sinto saudade da relação que a gente tinha com os professores, da relação com os amigos que eu trago até hoje. Meu nome é Fernanda Antunes, me formei na PUC Campinas no ano de 1991. São anos e anos frequentando o mesmo local, convivendo com as pessoas, com os colegas. Então é quase um segundo lar mesmo. Todo o contato inicial que eu tive com a medicina foi através da PUC. Eu fui conhecer o que é a medicina realmente dentro da PUC Campinas. Meu nome é Pedro Soufa e eu me formei na PUC Campinas em 2008. Eu optei pela PUC Campinas pela tradição que ela tem, né, no mercado, em termos de nome, de força, de reconhecimento, né, toda essa tradição que ela tem no mercado de trabalho. O retorno que eu tinha em relação a essa expectativa foi positivo. Meu nome é Iago Gobi, eu me formei na PUC Campinas em 2014. Meu nome é Milena Bellini e eu vou me formar em 2016. Formo em 2017 na PUC Campinas. Me formo na PUC Campinas em 2018. Eu me formo em 2020 pela PUC Campinas. PUC Campinas, tradição que constrói valores e inovação que transforma a vida.